Bom, pessoal, dando continuidade à nossa lista do banco de dados geodésicos do IBGE, então, exercício 9 da lista, um profissional deve realizar o levantamento georreferenciado de um imóvel na área central do município de Tijucas, em Santa Catarina. Indique qual ou quais, né, estações do tipo SAT GPS do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, devem ser utilizadas como pontos de apoio e justifique a sua escolha. Tá? Então, aqui qual que é a ideia? Né? O profissional vai realizar um levantamento georreferenciado de um imóvel, né, na área central do município de Tijucas, tá? E ele precisa saber quais são os pontos que ele vai utilizar como pontos de apoio, né, do SGB ali, então quais são as estações SAT, né, mais próximas aí para ele poder fazer esse levantamento, tá? Então ele vai ter que escolher, e aqui nesse exemplo, né, a gente tem que justificar ainda a nossa escolha, tá? Bom, como é que a gente poderia fazer isso? Então, como a gente já viu, né, vou zerar aqui, né, a primeira opção seria a gente simplesmente vir aqui por unidade federal ou município, né, e selecionar, né, uma estação GPS em Santa Catarina, tá, no município de Tijucas, né. E aí, a gente fazendo a busca, né, a gente ia chegar a essa conclusão. Não foram encontrados registros, ou seja, não existe nenhum ponto SAT GPS em Tijucas, no município de Tijucas, em Santa Catarina. Tá? Bom, então como é que a gente deve proceder? Né? Então agora a gente vai usar uma outra dessas opções de ferramenta, né, que é a ferramenta do enquadramento. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos aumentar um zoom aqui no nosso mapa, né? Aqui está o nosso município de Tijucas, tá? Claro, a gente tem que saber, né, a localização aproximada do município, no estado, enfim. Mas aí existe uma opção, tá, pessoal, de busca aqui, que é por enquadramento. Ó. Como é que funciona o enquadramento, né? Eu posso clicar com o mouse, ó, clique e arraste para desenhar o retângulo, tá? Então a gente clica com o mouse e arrasta, ó, para definir uma área, né? E aí ele vai buscar dentro dessa área, né? Dentro dessa área que eu defini. Eu poderia também definir aqui os quadrantes, né? Por latitude norte, longitude este, longitude oeste, latitude sul, enfim, né? Ele mesmo já informa aqui do trampo que eu defini visualmente. Eu acredito que é mais fácil definir visualmente aí, né? Arrastando o mouse, né? Então, eu não quero pesquisar todas as estações geodésicas, né? Eu quero apenas as estações SAT. Então, e não vai encontrar nenhuma, né, porque eu defini uma área muito pequena ali, né, só para a gente visualizar. Então a gente vai ter que definir uma área maior aqui, né, em Tijucas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Já sei que eu vou ter que ir a outro município, né, não tem jeito. Então vamos até afastar menos aqui o zoom. Eu já sei também que em Florianópolis, né, tem as estações ativas, né? Então tem as duas estações da UMC, IFSC e UFSC, né? Então vou na opção enquadramento de novo, né? Quero apenas os GPS, tá? E vamos filtrar aqui, né? Tijucas está por aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho lá acima de Balneário Camboriú, ó. Até Brusque ali, mais ou menos, e aqui as Florianópolis, que eu sei que tem as estações ativas, né? E vamos pesquisar o que aparece. Apareceram várias estações, ó, pessoal, né? E aqui a gente pode filtrar por município, ó. Então, olha só, né? Tem uma estação lá em Angelina, né? Que é essa daqui, né? 92739, bem distante, né? De Tijucas, tá? Tem uma em Brusque também, né? Então, também relativamente distante, né? A mais próxima é essa aqui em Governador Celso Ramos, né? Tem uma série lá em Camboriú também, né? Então Camboriú tem várias e várias estações, tá? Mas também estariam mais distantes, né, de Tijucas do que essa de Governador Celso Ramos. E tem aquelas duas estações ativas, né? Bom, tem outras em Palhoça, enfim, mas a gente sabe que aqui tem duas estações ativas da RBMC, né? O IFSC e o UFSC. Qual que é a vantagem das estações ativas? Né? A vantagem é que a gente não precisa ir até o local, né, e ocupar elas, né, a gente acessa os dados pelo IBGE, né, então aqui a gente tem esse problema, né, a gente tem que fazer o levantamento em Tijucas, né,
Se eu for usar uma estação da rede passiva, né, eu vou ter que deslocar uma equipe para outro município, né, porque não tem nenhuma estação SAT da rede passiva ali em Tijucas, né. E vamos partir do pressuposto que Tijucas não tem rede, né, não tem uma rede de referência cadastral municipal, né, então não tem nenhum ponto já referenciado, conhecido, oficial ali que eu possa usar com confiança, né. Então eu tenho que recorrer ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro, tá. Então temos duas opções, né, ou a gente utiliza as estações ativas da RBMC, IFSC e UFSC em Florianópolis, que eu tenho a vantagem de não precisar deslocar uma equipe até lá, né, porque elas já são estações ativas, né, eu consigo acessar os dados delas gratuitamente, ou eu vou até a estação passiva mais próxima, né, dependendo da localidade e tudo mais, né. Então, ou vai ser essa de Governador Celso Ramos ou essas em Balneário Camboriú, né, até acho que, aumentando o zoom aqui, acho que fica claro que é em Governador Celso Ramos, né, a mais próxima, né, sem dúvidas, né. Então, como é que eu vou definir, né? Porque no exercício aqui pede-se para justificar a escolha, né? Então eu poderia simplesmente dizer, não, eu vou usar essa estação SAT de Governador Celso Ramos, né? Ou eu vou usar as duas estações ativas da RBMC, né? Então como é que eu defino isso? Como é que eu escolho isso, né? Então um fator que a gente pode considerar aqui, né, pessoal, vamos ver ali, por exemplo, essa de Governador Celso Ramos, né? A data da última visita 2004. Né? Então esse já é um fator que a gente poderia considerar, né? Talvez não esteja mais disponível, né? A gente está falando de mais de 15 anos atrás, né? Então, mas enfim, vamos supor que fosse, né, recente ainda assim, né? Com qual que eu fico? Com essa da rede passiva mais perto ou com as duas da rede ativa mais distantes, né? Outro fator, o fato de serem duas da rede ativa me possibilita um ajustamento dos dados. Né? Então, se eu utilizar as estações da IBMC, lá eu consigo fazer um ajustamento, porque eu tenho duas bases. Se eu utilizar apenas essa de Governador Celso Ramos, eu não consigo fazer um ajustamento. A menos que eu vá até Camboriú, né, e utilize dois SATs lá de Camboriú. Né? Então, desloque a minha equipe um pouco mais longe, lá para Camboriú, e utilize dois SATs lá de Camboriú, tá? Duas estações base lá de Camboriú da rede passiva. Aí eu teria um ajustamento, né? Mas precisaria deslocar uma equipe até o local, né? Ao contrário da RBMC. Então, enfim, né? A gente está nesse dilema aí, né? Então, vamos supor que se a questão é deslocar uma equipe, né, para ocupar dois SATs lá em Camboriú, aí não, beleza, eu vou ficar com as estações ativas que eu não preciso fazer isso, né? A minha dúvida está só na questão se eu uso a mais próxima ou as mais distantes, né? Se eu uso a passiva de Governador Celso Ramos ou se eu uso as ativas da RBMC lá em Florianópolis. Uma maneira de eu definir isso é pela distância. Vocês vão ver lá em detalhes na disciplina de posicionamento por satélites, né? Que a precisão do posicionamento, né, vai depender da distância ao receptor base, né? Então aqui a gente vai usar uma outra ferramenta, tá, pessoal? Que é aqui nas opções ferramentas, ó, a opção distância, tá? Com essa opção a gente consegue determinar distâncias, né, aqui no mapa, né? Então vamos pegar aqui a área de Tijucas, claro, né, uma distância aproximada, né, pessoal? Até aqui a nossa estação de referência lá em Governador Celso Ramos. 12 quilômetros, né? Então é uma distância aí de mais ou menos 12 quilômetros. Bom, beleza. Quanto é que seria a distância até as estações da RBMC, né? As estações ativas, vamos afastar aqui o zoom. E vamos ver aqui também, né? De forma aproximada de novo, tá? Pela ferramenta distância, tá? Deixa eu selecionar de novo, né? Então ali, mais ou menos, o centro de Tijucas, né, até aqui as estações da IBMC, né, aqui está uma das duas, né, mas elas são bem... Desculpa, aqui é o... Desatenção, né, que é a estação do norte da ilha lá, aquela que a gente tem que é passiva, né, as duas estações estão aqui, né, da IBMC estão aqui no centro de Florianópolis. Então, mais ou menos aqui, né, no meio das duas, enfim, 41 quilômetros, tá? Então, 41, 42 quilômetros de distância. E aí agora, né, eu fico com a passiva a 12 km de distância ou eu fico com as ativas a 42 km de distância. Né? Então, assim, pessoal, se for um posicionamento pós-processado, né, 40 km de distância não é muito. Né? Então, nesse caso, seria mais vantajoso, né, eu fazer o levantamento lá em Tijucas, né, e depois processar ali, né, em relação às duas estações base da RBMC que estão ali distantes a 40 km de distância, né. 1 hora de rastreio, né, talvez até menos que isso, enfim, mas já seria o suficiente aí para eu conseguir fazer um ajustamento com boa qualidade em relação a essas duas bases da RBMC.
Tá. E quando que seria mais vantajoso eu utilizar a estação localizada em Governador Celso Ramos? Né? Quando eu tivesse interessado, sei lá, por exemplo, num posicionamento em tempo real, RTK, né? Uma locação, por exemplo, uma locação de obra, algo nesse sentido, que eu precisaria ter a coordenada lá em tempo real, né? Não pós-processado. Aí, nesse caso, o vetor de 12 quilômetros, né? Ele vai me fornecer uma precisão melhor, né, do que esse vetor de 40 quilômetros. Eu até posso fazer o RTK com as estações da IBMC também, né, o serviço IBMC-IP. Eu tenho acesso a esses dados em tempo real se eu precisar, né. Mas para isso eu preciso ter a conexão via N-Trip 4G, né. Então, não sei, né, dependendo da finalidade, da precisão que eu quero, ou se o sinal 4G simplesmente não é bom lá em Tijucas, né, eu não vou poder utilizar então as estações da IBMC como pontos base, tá? Para isso, né, eu preciso ter um sinal 4G estável, né, e um vetor de 40 quilômetros, né, no posicionamento pós-processado, né, 1 hora de rastreio, né, a qualidade tende a ser boa. Em tempo real já é outra história, né, pessoal? Então, 40 quilômetros em tempo real pode ser que não atenda a finalidade, enfim. Aí, nesse caso, tudo bem, aí eu teria que deslocar uma equipe até Governador Celso Ramos, né. Vamos até ver só como é que é a situação daquela estação lá, né. Questão do acesso, né. Então, essa estação fica, não é aquelas localizações mais fáceis, né, de se obter, né. A sudeste da cidade do Governador Celso Ramos, 1,37 quilômetros da mesma, lado esquerdo da estrada que liga o Governador Celso Ramos a Palma, próximo à torre da Embratel. Bom, até faz parte daquela estrada de acesso ao Governador Celso Ramos, né, fica ali por ali, enfim, um local bem elevado, né. Então, 12 quilômetros, né, se fosse RTK, eu provavelmente teria que usar um rádio externo, né, e, enfim, aproveitar essa localização elevada dela, né, para ver se seria possível, né, ter uma comunicação em tempo real lá com a minha estação lá em Tijucas, né. Ou, né, tendo um sinal 4G estável, enfim, poderia fazer mesmo por conexão N-Trip, né, a essa estação. Mas, enfim, então, seria uma possibilidade de se fazer aí o posicionamento RTK, né, em tempo real, utilizando esse marco da rede passiva que está mais próximo do que aqueles da RBMC. Então, em resumo, né, depende da finalidade, né, pessoal, não tem resposta pronta, né, então cada caso é um caso, enfim, vai depender muito da finalidade do levantamento. Nesse exemplo em específico, né, foi dito que era o levantamento já referenciado de um imóvel, né, então não é o tipo de aplicação que a gente quer, um levantamento em tempo real, né. Então, nesse exemplo em específico, o mais adequado seria realmente utilizar as duas estações da RBMC, tá? Porque elas estão ali a 40 quilômetros de distância, né? O que não é muito para um levantamento pós-processado, enfim. 1 hora de rastreio ali já seria o suficiente, né? E o fato de ser duas me possibilitaria ainda um ajustamento, né? E eu não precisaria deslocar uma equipe até outra cidade, né? Até Governador Celso Ramos, ali, enfim, para fazer a ocupação do receptor base na rede passiva, né? Então, nesse caso, o mais vantajoso mesmo é realmente utilizar as duas estações ativas da RBMC que estão no município de Florianópolis. Mas, né, cada caso é um caso, né, então esse tipo de senso crítico, esse tipo de análise, também faz parte aí, né, da vida do profissional aí no dia a dia, né. Então esse exemplo foi aí um pouquinho mais elaborado nesse sentido, né, para já ir estimulando, né, o raciocínio de vocês, né, pensando aí em aplicações práticas, né. E claro, né, pessoal, ao longo de todo esse semestre, esses conceitos vão ficando mais claros para vocês, né, então conforme vocês avançam nos conteúdos aqui de geodésia e posicionamento por satélites, né.